Oi pessoal, bom dia. Hoje vim responder uma pergunta que recebo muito pelo LinkedIn, que é sobre o meu trabalho como professora no Canadá. Como que eu comecei a dar aula e cursos que eu fiz preparatórios. Então vou responder essas perguntas hoje. Se vocês tiverem mais perguntas, é sempre um prazer responder. Comecei a dar aula no Canadá em 2019. Era um sonho para mim ser professora, mas foi um pouco por acaso, no sentido de que foi resultado do meu networking. Eu voluntariei durante muitos anos no Latin Cover e conheci uma pessoa no Latin Cover que era head da Cornerstone, do curso de Digital Marketing. Ela precisou de um professor, meio de última hora, e eu fui dar aula. E eu comecei a dar aula, adorei dar aula, e continuei dando aula na Cornerstone, ainda dou aula na Cornerstone, né? E um tempo depois eu fui convidada a ser a coordenadora do curso. Foi uma oportunidade maravilhosa, porque entender um pouco mais sobre como é feito, né? E o por trás do curso, não só do ponto de vista acadêmico, né? De como é que a gente constrói um currículo do curso, como é que a gente pensa os assignments, como é que a gente pensa, isso é responsabilidade do professor também, mas a relação com o aluno, né? E como é que a gente pensa todo o curso como um todo, né? E aí, dessa experiência na Cornerstone, eu fui contactada no LinkedIn por um headhunter do Workforce Institute, que é nos Estados Unidos, que me convidou para dar aula na Workforce Institute. Comecei a dar aula na Workforce Institute, um tempo depois virei head também do curso de Digital Marketing deles. E há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, então assim, eu continuei dando aula esse tempo todo nesses lugares, né? Durante esse tempo, eu virei professora full-time, coordenadora do curso full-time, então virou meu full-time job, né? Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu decidi ter a minha própria empresa, porque você ser professor é você ter clientes, né? A escola é um cliente seu. Então, você pode ter horas do seu cliente daquela escola ou não ter horas daquela escola, né? Então, eu abri a minha empresa. Uma das razões foi essa, financeira. Outra razão foi, eu adoro dar aula e eu decidi que eu não precisaria de uma escola para dar aula, eu poderia dar a minha aula, né? Eu sou especialista em estratégia de marketing, então por que não ensinar estratégia de marketing? E aí, esse é um outro assunto também, por que estratégia de marketing, por que eu foco nisso. Bom, e há mais ou menos 1 ano, eu também decidi, eu gostaria de dar aula numa escola pública no Canadá, né? Langara, SFU, Douglas, UBC, por várias razões, né? Que também eu posso entrar em detalhes num próximo vídeo, mas uma das razões é muito mais voltado para o acadêmico. Os colleges são bem mais voltados para profissionalização do aluno, né? Então, para preparação do aluno para o mercado de trabalho, enquanto que a SFU, a Capilano, a Douglas, a Langara, elas estão mais voltadas para o acadêmico, né? Então, é bem diferente o foco da aula, assim, o nível de como o aluno vai ser cobrado também. Então, para me preparar para isso, eu fiz um curso de uma certificação em Higher Education em Harvard. Na verdade, é um curso online, é uma certificação de 2 meses, e foi muito interessante porque entender um pouco mais sobre pedagogia e psicologia de ensino realmente mudou um pouco a minha maneira de dar aula. E eu acho que foi muito importante para a minha aplicação na Langara, né? Então, assim, a carreira de professor, o resumê de um professor não é o mesmo resumê da Ana como gerente de marketing, por exemplo, né? Então, é um outro tipo de resumê. Então, eles querem saber qual é realmente a sua experiência prática, né, dando aula, de que aulas você já deu. Então, assim, você ter um teaching portfólio é realmente importante também. Então,
qual é o seu, como você vê ensino, né? Então eles querem saber como você vê ensino. Ter um master é muito importante também. Eu tenho um master em marketing no Brasil e eu tenho uma pós-graduação aqui no Canadá em business, e eu tenho a minha certificação em higher education. Eu também tenho uma certificação em coaching, enfim. Então, assim, tem uma série de cursos, né, que eu fui fazendo para me preparar melhor, para dar uma aula melhor. Não que a minha aula não fosse boa, mas ela era aquela aula de quem acabou de sair do mercado de trabalho e vai ensinar o aluno a fazer coisas, né? Na Langara, o nível de exigência no sentido de ensinar conceitos é muito mais conceitual, né? É muito mais sobre ensinar o aluno a pensar do que a fazer. Os colleges é muito mais sobre ensinar o aluno a fazer. Não que o aluno não pense, o aluno vai pensar, mas é muito sobre, é mais prático, né? Então isso é uma questão que as pessoas me perguntam muito. O que precisa para dar aula em college, o que precisa para dar aula, né, numa instituição pública ou numa universidade. Então as necessidades são diferentes. Em geral, para você dar aula em college, o que eles realmente querem saber é a sua experiência profissional e a sua capacidade de transmitir e de comunicar aquele conhecimento que você tem, né? Então, espero que eu tenha explicado um pouco, tenha contado um pouco. Também não quero fazer esse vídeo ficar super longo, mas se vocês tiverem outras perguntas, fiquem à vontade para me fazer. Eu vou postar no meu Instagram esse vídeo, né, o link aqui eu vou colocar aqui no YouTube, porque é um vídeo longo. Então eu vou fazer um post no Instagram. No post no Instagram eu vou colocar os cursos que eu fiz, eu vou postar no LinkedIn também os cursos que eu fiz, e um pouco mais de informação sobre esse background, né? Mas sempre, networking é super importante. Se você quer uma posição como professor, olhar as instituições onde você quer dar aula e entender qual é o background dos professores que estão dando aula lá, quem é o coordenador do curso lá, se conectar com essas pessoas, com esses professores e com o coordenador, dizer que você está interessado em dar aula. É muito comum as pessoas estarem procurando novos professores, porque os professores eles dão aula em mais de um college, em mais de um lugar. Então às vezes a minha agenda vai ficar ocupada com uma instituição, então eu não vou poder dar aula numa instituição, a instituição precisa de novos professores. Então é comum ter um banco de professores. Todas as escolas têm um banco de professores. Então as oportunidades estão sempre surgindo. As oportunidades em geral surgem no início dos terms. Então, por exemplo, 2 meses antes do term. Então, por exemplo, vai ter um term que começa em dezembro, né? O spring. Então, eles começam a procurar professor, na verdade, no início do term anterior, né? Então, 4 meses de antecedência. Então, por exemplo, agora tem vaga aberta na UCW, vaga aberta na Douglas. Então, porque eles já estão procurando professores ou para substituir os professores ou para fazer esse banco de professores para o spring. Então isso é outra informação importante. Então vou tentar fazer um resumo disso tudo e colocar lá no Instagram e no LinkedIn. E se vocês tiverem outras perguntas, vai ser um prazer responder. Muito obrigada por me ouvir.